Na sequência da nossa playlist PHP com programação orientada a objetos, conexão com banco de dados MySQL, estamos aqui indo para os finalmentes da construção dos nossos recursos de acesso à aplicação, de controle de acesso à aplicação. Nós já criamos a tabela usuário, criamos a tabela acesso, criamos funções, procedures e triggers, e agora nós vamos... Nesta videoaula, nós vamos envolvermos no seguinte: sempre que um usuário fizer acesso, por exemplo, aqui nós registramos nas últimas videoaulas 2 acessos do usuário João Antônio. Sempre que um usuário fizer acesso à nossa aplicação, nós vamos registrar data e hora na tabela acesso, de tal forma que nós temos aqui 2 acessos do João. Só para a gente não ficar aqui com esse registro sem data e hora, eu vou preencher manualmente, porque quando nós fizemos, os triggers ainda não estavam, o trigger antes inserir acesso ainda não tinha sido desenvolvido, por isso ele ficou em branco, data e hora ficaram em branco. Ótimo, nós já atualizamos aqui apenas para não deixar a tabela com os dados, com os campos do registro em branco. Muito bem, então vamos lá. O João Antônio fez 2 acessos, né? Como é que nós poderíamos contabilizar esses acessos? Suponha que nós tivéssemos aqui um conjunto grande de acessos, 500, 1000, 2000 acessos, e eu quero saber quantos acessos o Antônio fez. Então, teríamos que aplicar o seguinte comando: apresente o número de registros da tabela usuário. Esse comando, por si só, ele vai apresentar como resposta... Desculpe, só que não é na tabela usuário, é na tabela acesso. Esse registro, por si só, ele vai apresentar o número total de registros. Mas no caso, eu não quero todos os acessos. Eu quero apenas quando o ID usuário for igual a 2, que é o caso do nosso João Antônio. Então, selecionei, executei. Claro que a resposta foi a mesma, pois nós temos apenas 2 acessos, mas o importante aqui é o seguinte: o importante é que nós, por meio de um select, de uma consulta ao banco de dados, nós obtivemos o número de acessos, de registros na tabela acesso que o João Antônio fez. O que nós gostaríamos de implementar aqui em nível de estudo é o seguinte: na tabela usuário foi criado um campo chamado acessos, que deve armazenar o resultado deste comando que foi executado aqui em cima. Então, podemos dizer que esse campo acessos ele infringe a terceira forma normal do processo de modelagem de dados. Terceira forma normal, numa linguagem simples, diz que nós não podemos ter campos calculados. E o campo acessos da tabela usuário é um campo calculado. Sempre o número de acessos pode ser obtido a partir de uma consulta à tabela acesso. No entanto, essa é uma estratégia que pode ser utilizada. No entanto, o desenvolvedor, no caso o DBA, o responsável pelo banco de dados, ele é responsável por essa redundância controlada. E como é que nós fazemos isso? Nós temos que pensar no seguinte: depois que um acesso for inserido aqui, então, por exemplo, vamos simular aqui uma situação. Vamos registrar um acesso do usuário 1. Vamos registrar aqui vários acessos. Um acesso do usuário 1, vamos registrar um acesso do usuário 3. Eu acho que eu não tenho o usuário 3 aqui cadastrado. Não tenho, por isso que deu uma mensagem de erro. Do usuário 5. Do usuário 7. E aqui eu vou executando várias vezes, clique, clique, e eu vou registrando vários acessos do usuário 7, de tal forma que a tabela acesso agora ela já tem
Apenas simulei aqui uma situação. Ela tem vários acessos. Olha, alguns do usuário 2, do usuário 1, do usuário 5, do usuário 7. O resultado que nós gostaríamos é o seguinte, de manter aqui nesse campo acessos o número de acessos de cada um desses usuários. Portanto, a ideia é a seguinte, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acessos. Depois que todos os nossos recursos estiverem prontos, nós deveríamos ter aqui armazenado o valor 6. Legal. Quando for feito um novo acesso do usuário 7, então eu disparei o inserir acesso, um novo registro foi inserido aqui e automaticamente aqui deveria passar para 7. Portanto, nós devemos calcular o número de acessos depois que o acesso for inserido. Voltando aqui no nosso script, nós vamos então criar um trigger para tal. Um trigger que vai ser executado depois do inserir acesso. Depois do inserir acesso, nós vamos fazer a contabilização daquele número de acessos. Então vamos lá, vamos criar o nosso trigger. Drop trigger, if, caso ele exista. Depois, vou aproveitar aqui que já está escrito Ctrl+C, Ctrl+V. Depois do inserir acesso, delimiter, //, delimiter, ponto e vírgula. Vamos criar o nosso trigger, create trigger. Depois de inserir acesso, então vai ser after, não é mais before, agora é after, insert on acesso for each row. Begin, end. Opa, end, //. End, //. Legal. Bom, então vamos lá. O que nós temos que fazer? Depois que um acesso for inserido, nós temos que contar quantos registros com o ID usuário. Veja, ID usuário 7. Vamos disparar mais um aqui, ó. ID usuário, isso daqui foi executado com sucesso. Então nós temos aqui, ó, vários registros, eu coloquei na ordem para ficar um pouquinho mais fácil. Vários registros com o usuário 7. Nós temos que contar isso daqui. Então, o contar nós já aprendemos naquela demonstração que eu fiz ali. Então, vai ser um select, count. Então, vamos contar na tabela usuário quantos registros existem quando o ID usuário for igual a 7. Muito bem. Só que aqui eu não posso utilizar esse 7, porque isso tem que funcionar para qualquer registro que tenha sido inserido. Então eu poderia estar aqui inserindo para o usuário 1, 2, 5, 7 e assim por diante. E quando nós inserimos um registro, nós temos, quando nós inserimos, lembra-se, nós temos os new. Então, ao invés de usar o 7 aqui, eu vou dizer, olha, conte na tabela acesso, e aqui eu cometi novamente, conte na tabela acesso quantos registros tem cujo ID usuário é igual àquele novo ID usuário que acabou de ser inserido. Então veja só, eu vou inserir, só para a gente exemplificar aqui, ó, 2. Eu vou inserir um registro na tabela acesso dizendo que o ID usuário é 2. Então esse 2 aqui é o valor do new ID usuário. É o que vai ser inserido aqui, ó, nesta posição. Ao disparar, um comando executado com sucesso, atualizei e veja que o 2 foi registrado aqui, ó. Então esse é o new ID usuário. Quantos registros tem na tabela acesso cujo ID usuário é igual a 2? Que foi esse daqui. Portanto, o new ID usuário. Eu tenho 1, 2, 3. O resultado dessa consulta é 3. Mas, como nós estamos fazendo uma programação, eu preciso armazenar o resultado dessa consulta numa variável.
Isso mesmo, em MySQL nós vamos ter variáveis. Então eu vou aqui, ó, declarar uma variável chamada... Então, quando eu uso parâmetros, eu começo com a letra minúscula. Quando eu uso variáveis, com P minúsculo, parâmetros P minúsculo, por exemplo, inserir acesso, parâmetro P ID usuário. Eu estou informando que esse daqui, ó, esse P minúsculo, só para que eu me lembre que é o parâmetro da função. E aqui, a variável do trigger. Então, uma variável que eu vou chamar de contagem, por exemplo, vContagem é do tipo int. Legal. Apresente o resultado, o número de registros e armazene, olha como é que funciona, em vContagem. E armazene na variável contagem da tabela acesso quando o ID usuário for o novo ID usuário. Muito bem. Já armazenei. E agora o que a gente faz? Eu dou um comando update, atualize usuário. Quem que eu vou atualizar? Vou construir esse comando aqui meio passo a passo. Eu vou atualizar apenas aquele usuário que acabou de ter acesso. Então, o where ID usuário é igual ao new ID usuário. Mas eu estou na construção do update aqui, ó. Atualize a tabela usuário definindo o campo acessos, com letra maiúscula, com o resultado da contagem. E aqui eu deleto, vou trazendo até trazer o nosso código todo para cá. Então está feito. Muito bem, legal. Vou salvar. Então, o que acontece? Depois que um registro na tabela acesso for inserido, o que nós fazemos? Precisamos contar quantos acessos aquele usuário fez e armazenar no campo acessos da tabela usuário. Portanto, nós declaramos uma variável aqui dentro do trigger que se chama contagem, variável contagem, executamos o comando select, contando na tabela acesso quantos registros tem cujo ID usuário é igual àquele novo ID usuário que acabou de ser inserido e armazenamos o resultado disso na variável vContagem. Uma vez que nós tenhamos definido o número de acessos que aquele usuário fez, nós atualizamos a tabela usuário, definindo o campo acessos com o conteúdo da contagem que acabou de ser feita na linha acima. Mas definimos para todos os usuários? Não, apenas para aquele usuário que acabou de fazer acesso, ID usuário é igual a new ID usuário. Copiar. Eu nem vou apagar esse call aqui, que eu vou utilizar mais algumas vezes, só para exemplificar. Executamos. 2 queries executados com sucesso. Se nós atualizarmos aqui o nosso SGBD, nós temos aqui, ó, triggers, mais um triggers depois de inserir acesso. E agora que o trigger foi inserido, eu vou começar a testar. Então, vamos lá, ó, bem passo a passo. Tabelas, acesso e tabela usuário. Como nós não tínhamos esses recursos todos, praticamente todos eles, eu vou até zerar aqui, ó, deixar todos com 0. Quando for feito um acesso do usuário 1, olha, já existe um aqui, vai ser inserido mais um. O que vai acontecer? Após inserir o acesso, vai entrar aqui mais um registro cujo ID usuário é 1, vai ser feita a contagem 1 registro, 2 registros, e esse valor 2 vai ser armazenado aqui no campo acessos. Se tudo der certo, porque eu estou construindo agora, né, é isso que vai acontecer. Então, executei, uma query executada com sucesso, lá na tabela, veja que o registro já foi inserido. Então, nós temos 1, 2, e lá na tabela usuário, observe que o 2 aqui já foi apresentado. Vamos inserir aqui, ó, do usuário 2, um acesso do João Antônio. Inserir, se nós formos lá em acesso, o acesso do João Antônio acabou de ser inserido, mas nós temos aqui, ó, 1, 2, e aqui na tabela usuário, 4, opa, peraí, então vamos lá dar uma olhadinha.
do usuário 2. 1, 2, 3, 4. Ótimo, vamos pegar aqui do usuário, mais um aqui, ó. Vamos inserir usuário 5, o Marcos. Vamos ver quantos acessos o Marcos tem. Vamos ver manualmente aqui, ó. Select, count, from acesso, where, ID de usuário igual a 5. Nesse momento, o Marcos tem um acesso. Se nós pedirmos para ver qual foi o acesso do Marcos, select, asterisco. Atualizamos. Olha, foi feito no dia 9/11. Estou gravando essas videoaulas no dia 9/11, no período da manhã. O Marcos fez um único acesso. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Colocar os 5, inserir acesso, e eu vou executando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acessos, todos simultâneos, apenas simulando a situação. Se nós apresentarmos todos os registros da tabela acesso, cujo ID usuário é 5, nós temos 10. E se nós formos lá na tabela usuário, o Marcos tem 10 acessos. Então, assim, nós aprendemos a trabalhar com essas redundâncias controladas, utilizando triggers e, nesse caso, apenas de um exemplo muito simples, contabilizando quantos acessos cada usuário já fez a partir desses recursos todos. Eu novamente enfatizo que o objetivo dessas nossas videoaulas não é apresentar uma resposta definitiva, mas apresentar conceitos e recursos não só de programação orientada a objetos aplicada a PHP, que nós vamos entrar nas próximas videoaulas, como também de banco de dados, para que você depois possa utilizar nos seus projetos, nos seus sistemas. Então, a partir daqui, nós estamos, pelo menos por enquanto, com a base do nosso banco de dados concluída e vamos iniciar na próxima videoaula a construção da nossa interface já programando em PHP com programação orientada a objetos, utilizando a IDE NetBeans. Então eu te encontro já para darmos início à parte de programação PHP. Até breve.